Bom, boa noite a todos novamente, oficialmente, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gestão de operações, né, no módulo EAD. Bom, chegamos então na nossa última aula, né, a aula da semana 24, e vamos fazer o seguinte, né, vamos iniciar especificamente com a aula, né, com a apostila de semana 4, né, e depois, se sobrar tempo, a gente volta, né, nos exercícios da semana passada em relação àquela questão de produtividade, tá bom? Então, deixa eu projetar a minha tela, projetar então a apostila 4, tá bom? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, na realidade, o objetivo da aula de hoje, né, é começar a discutir, então, como que eu meço, né? Então, se eu sou um gestor de operações lá na minha empresa, né? Como que então eu meço o desempenho da minha organização, né? Então, quais são as métricas, né, que eu avalio se a minha gestão de operações está boa ou não, né? Então, eu como gestor, eu tenho que me basear, né, a partir de indicadores para que, em função do valor desses indicadores, eu começar a tomar ações dentro do meu processo de operações para melhoria, né? Então, basicamente, é esse o objetivo da medição de desempenho, né? Então, por que eu meço, então, o desempenho da minha operação, né? Primeiro, para controlar e comparar os resultados com as metas estabelecidas, né? E depois, em função dos desvios encontrados, tomar, obviamente, as ações adequadas, né? Para colocar novamente a minha operação dentro do esperado, né? Depois, medir os resultados, né? E não apenas os esforços dos processos de trabalho, né? Comparar a evolução dos indicadores de desempenho ao longo do tempo, né, incentivando a melhoria contínua do processo, né. E depois, né, não também, não menor, né, o outro objetivo da medição de desempenho é fundamentar as decisões de progressão de carreira, né, ou propostas de aumentos com base em resultado, né. Então por isso que também nós explicamos para vocês, né, como que a gente consegue mensurar, né, a questão da produtividade, né, porque ele é o principal elemento, né, norteador, né, para mim avaliar se a minha gestão de operações está indo bem ou não, né. Depois, né, avaliação do desempenho empresarial, né, existem diversas formas, né, de medir o desempenho de uma determinada organização, né. O primeiro modelo é o modelo do BSC, né. O modelo do BSC, ele é um modelo bastante interessante, né, em termos de medição de desempenho, de uma organização, né. Ele é um modelo lá desenvolvido pelo Kaplan e pelo Norton, né. O BSC é uma ferramenta muito conhecida, né, muito utilizada pela maioria das organizações, né. Então, na realidade, esse modelo, ele permite, né, eu enxergar, né, a minha organização através de alguns blocos, né. O primeiro bloco é o bloco estratégico, né, e aí eu vou desdobrando, né, esse bloco estratégico em termos de quais são os resultados principais, né, que eu obtenho da minha operação, né, e aí a partir daí eu vou desdobrando, né, essas minhas métricas dentro da minha empresa, né. Então, normalmente, esses blocos, né, é o bloco financeiro, né, então, normalmente, no bloco financeiro, eu tenho lá o volume de vendas, né, eu tenho lá o resultado de vendas da minha empresa, eu tenho o resultado de margem de contribuição, né, eh, eu tenho resultado de fluxo de caixa, né, eu tenho resultado operativo, né, depois eu tenho o bloco cliente, né, porque se entende que para alcançar, né, o bloco financeiro, né, eu tenho que também medir qual que é o meu desempenho em relação aos meus clientes, né. Então aí normalmente no bloco cliente, ali eu tenho satisfação de cliente, tenho reclamações, né. Depois eu tenho o bloco processos internos, né, que vão fazer com que o bloco de clientes, ele consiga atingir os seus resultados, né. Então, por exemplo, então nesse bloco processos internos, né,
eu vou ter os meus indicadores, por exemplo, de desempenho de entrega, né? Vou ter os meus indicadores internos de cada área, né? Então, no caso da gestão de operações, os indicadores de produtividade, os indicadores de refúgio, os indicadores de retrabalho, né? Tá? De inovação, né? Quantidade de ideias geradas, né? Quantidade de inovações produzidas naquele período, né? Tá? Então, esses são os modelos aí do BSC, tá? Quando a gente olha as principais métricas, né, de uma área de operações, né, ou o que a gente chama dos Key Process Indicators, né, ou os indicadores chaves de desempenho, normalmente são esses aí que vocês olham aí na tabela, né, tá? Então, produtividade é o indicador mais importante, né? Então, produtividade ele é medido através de percentual, né? Então, novamente, né? O que significa produtividade, né? É a quantidade de outputs, né? Que o meu processo ele gera, né? Então, no caso de uma gestão de operações, é a quantidade de produtos, né? Ou a quantidade de serviços, né? Ou a quantidade de volume de vendas, né? Que a minha operação gerou, né? Dividido pela quantidade de recursos que foi consumida, né, pela minha organização, né? E aí ele dá essa taxa de produtividade, né? Eficiência, ele é um conceito muito semelhante, né? Então o cálculo da eficiência também ele é o cálculo do resultado dividido pelo recurso, né? E aí nós falamos que eu tenho duas formas, né, de aumentar a eficiência na minha organização, né? A primeira forma é aumentando o resultado, né? E a segunda forma é diminuindo o volume de recurso, né? Essas duas formas, né? Eu consigo aumentar a produtividade, né? E obviamente o resultado conjunto é o resultado melhor, né? Aí eu tenho um efeito duplicador, né? Desse aumento de produtividade, que é, ao mesmo tempo, aumentar o resultado, né? E ao mesmo tempo diminuindo os recursos utilizados pela minha organização, tá? Depois o terceiro indicador importante, né, para a gestão de operações é disponibilidade, né? Então disponibilidade normalmente ele é, né, a capacidade que eu tenho dentro da minha planta, né? Então, disponibilidade é qual que é a porcentagem de tempo, né, que a minha operação ela está disponível para absorver novas atividades, né? Então, normalmente, nós também já discutimos isso, né? Normalmente, operações customizadas, né? Normalmente tem disponibilidade maior do que operações padronizadas, né? Porque operações padronizadas, a grande chave da operação padronizada, né, é ganhar volume, né, ganhar volume, diminuir custo, né, através do volume de produto ou volume de serviço utilizado, né? Depois, um outro indicador é capacidade, né? Capacidade é qual que é o volume, né, de produção possível para aquela determinada operação, né, para aquele determinado posto de trabalho, né? Isso é o que a gente chama de capacidade, né? Carga é o quanto que as minhas máquinas, né, os meus equipamentos estão ocupados, né, tá? Isso também a nível de tempo, né? Isso aí me leva a outro indicador, que é taxa de ocupação, né? Então, normalmente se entende, né, que para minha operação ela ser eficiente, né, eu tenho que ter uma taxa de ocupação na ordem de 95%, né, é, de capacidade ocupada, né? Depois, nível de serviço, né, em porcentagem, né? O nível de serviço é o desempenho, né, da minha operação, né? Então, obviamente, quanto mais complexo, né, e quanto mais customizado é essa minha gestão de operações, maior é o meu nível de serviço, né? Então, isso aí é dado em percentual. Depois, o próximo indicador é velocidade, né? Ou é o qual que é por exemplo, a minha produção horária, né, tá? Então isso aí é velocidade, né? Depois rotação de estoques, né? É outro indicador também bastante interessante, né?
Rotação de estoques é a quantidade de renovações de estoque que eu faço, né, ao longo do ano, né? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 12 giros por ano, né, significa que eu vou ter em estoque, né, o volume suficiente para um mês de venda, né? Isso significa que o meu estoque ele está se renovando de forma mensal, né? Depois o outro indicador é qualidade, né? Que normalmente é o percentual, né? De peças ok, né? Que eu tenho na minha organização, né? E depois o oposto, que é a taxa de defeitos, né? Taxa de defeitos é a quantidade de peças defeituosas, né? Que essa minha operação ela gera, tá? Depois o indicador muito específico, né? Ele é o CP e o CPK, né? Que na realidade ele é a capacidade da minha operação gerar peça boa, né? Então esses aí são indicadores que a gente fala de controle estatístico de processo, né? Tá? Depois eu tenho outro indicador que é eficiência global, né? Da minha operação, é OEE, né? Então normalmente ele é um indicador que ele mede a eficiência do meu processo de manutenção, né, em termos de deixar maior tempo, né, as máquinas operando, né. Depois eu tenho um outro indicador, que é o tempo de ciclo, né, então qual que é o lead time, né, daquele meu processo, daquela minha operação, né, e depois o takt time, que é quantas peças, né, que eu consigo soltar em uma determinada unidade produtiva, né. Então, por exemplo, quantas peças por hora, né, que eu tiro dentro da minha operação, tá? O Tact Time, ele é um conceito que ele vem lá do Lean, né? Então, na realidade, o objetivo do Tact Time, né, é eu ter uma capacidade horária, né, de produção que ele esteja em linha, né, ou esteja alinhada com a capacidade horária de demanda do meu cliente, né? Então, se eu tenho um Tact Time que ele é bastante alinhado, né, com a minha demanda, teoricamente eu não tenho formação de estoques, né, dentro da minha operação, tá bom? Tá? E depois quando a gente apresenta os resultados, né, é considerado uma boa prática, principalmente a nível de gestão de operações, né, é apresentar através de um quadro de gestão à vista, né, mostrar lá no shop floor, né, que a gente fala lá no piso de fábrica, né, os resultados para as pessoas, né, que trabalham dentro da minha operação, né, para justamente trazer o conceito, né, de qual é o papel, né, de cada operador, né, de cada funcionário dentro da minha operação em relação ao resultado que está sendo apresentado, né, para que principalmente cada operário consiga se colocar, né, no lugar, né, respectivo, né, e olhando, obviamente, o que ele tem que fazer, né, ele como operador, né, qual que é o papel dele na melhoria da qualidade, na melhoria da produtividade, na diminuição do desperdício, né? Então, esses resultados, eles devem ser apresentados, né, de uma maneira simples, clara e objetiva, né? E utilizando gráficos, né, para que ele possa entender a evolução do trabalho dele, né, afetando a operação, tá? Então, beleza, pessoal. Aqui nós terminamos aí o bloco de indicadores, né? Aproveitando agora, deixa eu voltar aqui para a sala virtual, né? Tá? Aproveitando agora que a maioria de vocês, né, já está aí na sala, né? Pessoal, aproveitando, né, eu iniciei essa aula de hoje, né, falando que hoje era a última aula, né, da nossa disciplina, né? Então hoje é dia 24/11, né? Na próxima semana vocês já terão disponíveis a prova, né, lá no portal, né? Eu não sei quem conseguiu perceber, mas eu gravei uma aula adicional, né, que está postado lá no Que Mágico para vocês. E essa aula adicional, ela é uma revisão de prova, tá? Como nós não teríamos oportunidade, né, de ter uma aula específica para revisão de prova, né? Então eu postei alguns exercícios ali, tá? A prova conclusiva de vocês vai ser baseada naqueles exercícios que estão ali, tá?
Então, muitos dos exercícios, né, que foram apresentados ali na prova conclusiva vão cair muito semelhantes àquele lá, tá? E eu gravei uma aula resolvendo todos aqueles exercícios, né? Explicando exercício por exercício, tá? Então essa também é mais aí mais um material, né? Que fica aí disponível, né? Para que vocês possam estudar, né? Para a prova aí do dia 28 ou 29, se eu não me engano aí, que começa as avaliações, né? Na realidade, acho que eu estou abrindo a prova no dia 28, né? E estou finalizando a prova no dia 30, se eu não me engano, tá? Então, são 3 dias que eu vou deixar a prova aberta, né? Para que vocês façam. E aí vocês têm 150 minutos, né? Ou 2 horas e meia para fazer essa prova, tá? É uma prova que ela vai ser 10 questões de múltipla escolha, né? Aonde dentro dessas 10 questões de múltipla escolha, 2 delas vão ser relativas a cálculos de produtividade, tá? Então, por isso que, terminando essa aula da semana 4, né? Se sobrar tempo, a gente volta, né? Para a apostila da aula 3, né? E a gente discute ainda alguns exercícios que nós não tivemos oportunidade de terminar de resolver para vocês, tá bom? E lembrar ainda, né, que nesse sábado, né, no dia 26, né, nós teremos mais uma aula flex, né, presencial lá na Faculdade Flamingo, né? Mais uma aula flex no sábado, das 9 até as 11h30, tá bom? E aí, quem puder também estar lá na faculdade, né? Vai ser um prazer recebê-los, né? E é lá que também a gente vai aproveitar esse tempo disponível, né? E presencialmente eu vou gastar uma parte, né? Dessa aula de sábado também para fazer alguns exercícios lá na faculdade, né? E tirar dúvidas, né? Que eventualmente alguém tenha, tá bom? Lembrar que, né? Essa parte de produtividade é uma das partes mais importantes aí do curso, né? Não somente para o curso, mas também para vocês aí como profissionais, né? Que vão estar aproveitando, né? Esse cálculo de produtividade para poder avaliar o desempenho, né? Da operação em que vocês atuam, tá bom? Tá? Então, beleza, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Podem falar, né? E caso não, a gente volta aí para a nossa aula. Tudo bem? Tá? Eu acho que ficou claro, né? Eu deixei uma aba lá no Que Mágico de vocês, né? Que está lá, revisão, prova conclusiva, tá? É nessa aba, revisão, prova conclusiva, que está lá postado os exercícios, né? Da prova conclusiva e também está postado o link para vocês assistirem essa aula gravada, né? Essa aula adicional que eu gravei para vocês. Tudo bem? Tá? Tudo certo, professor. Beleza? Então tá bom, tá? Não vai ter problema, tá? Se vocês assistirem aquela aula de revisão de prova, né? Vocês vão estar com os exercícios lá, né? Aí na hora da prova conclusiva, né? Era bom vocês terem os exercícios, né, abertos em uma outra aba e aí a prova é tranquila, tá bom? Não, beleza, Beleza, então. pessoal. Então tá jóia. Então vamos lá, pessoal. Então voltando agora, né? Então agora falando um pouco de governança corporativa, né? Governança corporativa, na realidade, ele é uma atividade, né, que a gente faz dentro da gestão de operações, né, para garantir que a minha operação, né, ela está sendo conduzida de uma maneira ética, né, de uma maneira transparente, né, de uma maneira igualitária, né, para todos que trabalham dentro da organização, né, para que essa gestão de operações ela seja uma operação segura, né, tá? Então essa parte de governança corporativa é para avaliar, né, a operação com relação aos riscos, né, que ela pode trazer para a organização, né? Então, dando somente um exemplo, né? A nível de governança corporativa, né? Se eu estou falando em atendimento, né, às leis, né? Nós estamos falando, por exemplo, né, de assegurar que os meus funcionários, né, eles trabalhem, né, dentro do horário de trabalho permitido pela legislação, né?
em gestão de operações, é muito comum, por exemplo, né, o funcionário ele fazer, por exemplo, horas extras, né? Tá? E é muito importante, por exemplo, o gestor de operações, né? Ele saber que, por exemplo, o máximo de horas extras, né? Que o funcionário ele pode fazer por dia é 2 horas extras por dia, né? Sendo que, né? O tempo de descanso, né? Ele entre uma jornada e outra não pode ser inferior a 11 horas, né? Significa o quê, né? Significa que se o funcionário, né? Ele começa a trabalhar, né? Por exemplo, 8 horas dentro da empresa, né? Tá? Significa que, né? Significa que esse funcionário, né? Ele não pode, por exemplo, né? Ficar trabalhando, por exemplo, até 10 horas da noite, tá? Por quê, né? Porque da meia-noite até as 8 horas da manhã são 8 horas, né? Das 10 à meia-noite são 2 horas, né? Então ele estaria fazendo 10 horas, né? De descanso entre uma jornada e outra, né? E a legislação exige no mínimo 11 horas de descanso, tá? Então, ou seja, então toda essa parte, né? De governança, né? É que vai garantir o que a gente chama de compliance da minha atividade de operações, tá? Então, olhando, né? Então, na realidade, quando a gente fala em compliance, né? Esse termo, ele vem do inglês, né? Que significa comply, né? Que significa estar de acordo, né? Com uma determinada regra, uma determinada instrução interna, né? Um determinado comando, pedido, né? Ou seja, é estar em conformidade com leis e regulamentos internos e externos, tá? E quando a gente fala, né? Questão de ética, né? Tá dentro também da questão da governança, né? Tá? Então, o que é ética, né? Ética é um conjunto de valores morais e princípios, né, que norteiam a conduta humana na sociedade. Então, a ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, né, possibilitando que ninguém saia prejudicado, tá? Eu vou voltar aqui para dar alguns exemplos, né, que vocês já devem ter ouvido falar, né, porque foi bastante difundido aí na mídia, né, há alguns anos atrás, né? Então, na verdade, eu vou dar dois exemplos, né, mais recentes, né, e depois eu vou dar um exemplo mais antigo, mas foi um exemplo mais impactante, né, em termos de imagem, em termos financeiros, para uma determinada organização, tá? Em termos mais recentes, né, não sei se vocês se lembram, né, mas há bem pouco tempo atrás, a Zara, né, que é aquela empresa fabricante de comércio, né, de roupas de luxo, né, ela foi acusada de empregar mão de obra escrava aqui no Brasil, tá? Mediante essa informação, né, que foi divulgada na mídia, as ações da Zara caíram, né? Teve muitos clientes, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque a Zara é uma rede, né, de lojas global, né? Teve muitos clientes no Brasil e fora do Brasil, né, que durante um determinado tempo, né, não passaram a não comprar mais produtos da Zara, né? E se você fosse investigar, né, a causa disso, né, é o que acontece muito nesse mundo têxtil, né, tá? Que são as fábricas, as empresas, né, com marca própria, né, como a Zara, né, a grande maioria dessas empresas, elas não têm fábrica, tá? Então, elas terceirizam a produção, né? E aqui, principalmente aqui no Brasil, é muito comum terceirizarem a produção, né? Em algumas regiões, como, por exemplo, Bom Retiro, né? E ali se utiliza mão de obra, por exemplo, mão de obra boliviana, né? Por exemplo, né? E essa mão de obra boliviana, normalmente ela fica trabalhando em porões, em garagens, né? E o pessoal lá fica trabalhando 12, 13 horas por dia, né? Recebendo uma remuneração muito baixa, né? E normalmente, durante um bom tempo, né? Até para segurar essa mão de obra, né? Eles ficam
trabalhando praticamente de graça para o empregador, né, no pretexto, né, de que ele está trabalhando, de que grande parte da remuneração dele, né, está sendo gasta na alimentação, né, e está sendo gasta na estadia, né, e eventualmente até na passagem que o empregador pagou para ele sair da Bolívia e vir aqui para o Brasil, né? Então, muitas vezes esse funcionário acaba ficando anos e anos trabalhando nessas condições insalubres, né, sem receber praticamente quase nenhuma remuneração, né? E esse foi o efeito que aconteceu com a Zara, tá? Outro efeito muito comum, muito recente também, né? E aí vocês podem lembrar, né, tá? Que tinha uma rede de roupas, né, aqui no Brasil que ela era bastante famosa, né? Era uma loja de moda jovem, né? Que ela se chamava M Officer, tá? A M Officer ainda tem pouquíssimas lojas, né? Aqui no Brasil, né? Mas era muito comum a M Officer ter praticamente uma loja em todos os shopping centers, né? Aqui do Brasil, tá? E o que que aconteceu com a M Officer? O mesmo efeito da Zara, né? A M Officer em determinado momento, né? Ela foi acusada, né? De estar trabalhando com mão de obra escrava, né? Da mesma maneira, né? E o mesmo efeito, né? São essas companhias, né? Que acabam fabricando não só para Zara, mas para M Officer, para Zump, né? Para Leves, né? Então essas fábricas, digamos assim, clandestinas, né? Faziam esse trabalho, né? Para essas grandes empresas, né? E obviamente a um custo baixo, né? Pagando, né, e oferecendo trabalhos também inadequados, né, condições de trabalhos inadequadas a seus funcionários, tá? Então, aí, praticamente, depois desse escândalo, né, da M Officer, praticamente a M Officer desapareceu do mercado, tá? Então, esse foi um efeito, né? O outro exemplo que eu queria dizer para vocês, está tudo relacionado, né, à questão de ética, né, foi uma situação que aconteceu com a General Motors, né, lá em 2006, né? Em 2006, também um efeito semelhante, né, tá? A General Motors aqui no Brasil, né, ela foi acusada lá nos Estados Unidos, né, a também empregar mão de obra escrava, tá? E aí o que que aconteceu, né? Aí a General Motors, né, aqui no Brasil, foi investigar, né, a situação, né? E ela descobriu, né, que era um efeito que era o seguinte, né? Tá? Que o fabricante de aço, né? Da General Motors, né? Ao qual, né? Ele fabricava aço para a empresa que iria fabricar chapas, né? Queria mandar para uma empresa que fabricava, né? As peças metálicas da GM e que posteriormente iriam mandar essas peças para a GM, tá? Essa empresa que fabricava o aço usava carvão, né? E esse carvão, ele vinha de algumas fábricas de Goiás, né? Que ele fabricava o carvão, né? Utilizando, por exemplo, mão de obra infantil, tá? E aí, obviamente, né? A General Motors, né? Ela é corresponsável, né? Porque um dos elementos dentro da cadeia dela, né? Estava fazendo uma falha, né? Trabalhando com trabalho infantil, né? Que é crime, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E aí, de um dia para o outro, né? A GM teve uma queda de mais de 10% nos valores das suas ações no mercado financeiro, tá? Imagina o reflexo que dá, né, para uma gigante do tamanho de uma General Motors, tá? Então, por isso que a partir daí, né, a partir de 2006, né, a General Motors começou, né, a fazer um processo de auditoria em toda a cadeia de fornecedores, tá? Para assegurar que toda a cadeia de fornecedores, né, desde a menor peça que era entregue para a GM, né, e os fornecedores daquela empresa que fornecia essas peças para a GM, né? Ou seja, a cadeia inteira de fornecimento trabalhava de uma maneira ética, de uma maneira segura, de uma maneira respeitosa, tá?
Então, parece não muito importante, né? Mas a questão da governança corporativa, né? E a questão da ética começa efetivamente a comprometer também o resultado de uma determinada empresa, tá? Então, por isso que nesse bloco, né, a gente começa a conversar também a nível de governança, né, e a nível de ética. Então, voltando aqui na nossa apresentação, né? Então, ética, então esse conjunto de valores morais, né, e princípios que vão nortear, né, a minha empresa, né, e que vão nortear a maneira como a minha empresa ela vai se posicionar, né, em relação ao mercado, né, de uma maneira exemplar, né. Então, eu posso divulgar para todos como foi que fiz, né, ou como foi que eu consegui, né, tá? Então, uma empresa comprometida com a ética, né, ela tem integridade nas relações comerciais, tá? Isso aí também, pessoal, tem um outro aspecto interessante, né, tá? Tem empresas, né, que têm uma determinada regra, né, que é, por exemplo, né, adquirir peças fornecedores pelo menor custo, tá? E aí tem muita empresa que acaba pelo poder de barganha, né, tá? Acaba espremendo o seu fornecedor, né, diminuindo também as taxas de lucratividade desse cara, tá? Quando a gente fala em uma atividade íntegra, né, tá? Nós estamos falando em integridade também nas relações comerciais, né? Então é o tal do win-win, né? É o tal do ganha-ganha, né? Aonde a minha organização, né, ela só pode ganhar, né, de maneira que também que o meu fornecedor ganha, né? De maneira que o meu funcionário também ganhe, né? Tá? Então não é uma atividade de operação exploratória, né? Então hoje em dia se preocupa, né? Se preocupa o quanto que eu estou pagando para o meu fornecedor, né? O quanto que eu estou remunerando o meu funcionário, né? Para saber se eu não estou remunerando de uma maneira inadequada, né? Tá? Políticas justas nessas relações de trabalho, né? Então, quais são, né, os tipos de benefícios, né, que eu estou dando para os meus funcionários, né? Se esses benefícios, se esses salários, né, estão de acordo com o mercado, né? Então, antigamente era muito comum a empresa ela ter políticas próprias de remuneração sem olhar o mercado, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, até quem compra produtos dessa empresa, né, está preocupado se essa empresa também tem uma política justa com os seus funcionários, né? Depois, responsabilidade na proteção ao meio ambiente, né? Então, hoje o consumidor, ele fica preocupado, né, em saber se ele está comprando produto de uma determinada empresa, né, que está contaminando o meio ambiente, né? A gente tem histórias também de muitas empresas, né, que acabaram tendo, né, as suas ações, né, caindo no mercado, né, porque surgiu uma história, né, que ela estava, por exemplo, jogando dejeto líquido, né, direto, por exemplo, no Rio Tietê, né? Então a responsabilidade, a proteção ao meio ambiente também é uma forma importante hoje, né, que acaba também trazendo valor às empresas, né? Sem dizer também que hoje, né, os grandes bancos, né, as grandes entidades financeiras, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, elas só emprestam dinheiro, né, para as empresas, né, se tiver também responsabilidade ambiental e social, tá? Então, um dos fatores, né, que as empresas, que essas instituições bancárias, né, avaliam, né, se elas podem emprestar dinheiro para a tua empresa, né, e muitas vezes você precisa do dinheiro para aumentar o teu fluxo de caixa, né, para você operar a tua empresa, né, muitas vezes você precisa de empréstimo bancário, né, para ampliar a tua empresa, fazer investimentos, né? Comprar novas máquinas, comprar novos equipamentos, né? Investir em tecnologia, né? Então, muitas vezes, se você não tiver ética nos negócios, né? Muitas vezes você não consegue captar esse recurso externo, né? Para poder crescer, para poder fazer crescer a tua empresa, tá? Depois, vigência e observância de códigos de conduta, né? Esse
Esse é um tema também relativamente novo, né? Grande parte das organizações hoje, né, trabalham com códigos de conduta, né? Então, o que que é, por exemplo, código de conduta, né? Código de conduta é a forma como a empresa, né, ela deseja, né, que seus funcionários ajam, né? Então, então, por exemplo, respeito aos fornecedores, respeito aos clientes, né? Então, por exemplo, normalmente uma regra, né, que normalmente está nos códigos de conduta, né, é, por exemplo, você não poder, né, nem dar, né, e nem receber, né, por exemplo, brindes de uma determinada monta, né, ou dar brindes de uma determinada monta para o seu cliente, né, e nem receber brindes de uma determinada monta dos seus fornecedores, tá? Então, por exemplo, então tinha muita empresa, né, que no passado era muito comum, por exemplo, em época de carnaval, né, essas empresas, por exemplo, presentear, né, os seus clientes principais, né, por exemplo, com camarotes, né, lá na Marquês de Sapucaí, né, esses camarotes custavam fortunas, né, e por que que isso não é eticamente adequado, né? Porque quer queira ou quer não, né? Você está criando um vínculo, né? Com o teu cliente, né? Você está meio que subornando o teu cliente a comprar produtos da tua empresa, né? Tá? Então, o decisor de compras, né? Do teu cliente, né? Que é ele quem vai estar recebendo esses ingressos aí para o camarote da Sapucaí, né? Normalmente ele vai estar, digamos assim, ele vai estar amarrado, né, tá, a fazer compras na tua empresa, mediante esses brindes que você dá para ele, tá? A mesma coisa com os seus fornecedores, né, tá? Se você começa a receber brindes de um determinado valor, né, dos seus fornecedores, né, você tende, né, a dar maior parte, né, dos produtos a serem comprados, né, para esses fornecedores que te dão brindes, tá? Então, por isso que dentro dos códigos de conduta, né, a grande maioria das organizações estabelecem um teto, tá? Então, por exemplo, lá na empresa onde eu trabalho, o teto é R$ 200, tá? Acima de R$ 200 já é considerado um valor, né, que pode ser considerado suborno, tá? Então, não é aceitável, né, que ninguém na nossa empresa receba brindes, né, com valores superiores a R$ 200, né, e nem dê brinde para nenhum cliente acima de R$ 200, tá? Então os brindes têm que ser apenas brindes simbólicos, né, tá? Eles não podem ser brindes, né, que intimidem o teu cliente a comprar de você, né, e nem que intimidem você, né, a comprar dos seus determinados fornecedores, tá? Então isso também é o que está aí nos códigos de conduta, né, nas empresas, né? Depois, solidariedade nas ações junto à comunidade, né? Então, hoje é bastante valorizado aquelas empresas, né, que durante o ano conseguem ajudar as ONGs, né, as organizações não governamentais, né, tá? Porque reflete também a preocupação da empresa em não só ganhar dinheiro, né, mas também retornar parte do dinheiro que ela ganha, né, ou parte do lucro que ela ganha para a sociedade, né? Através dessas ações de cidadania, né? Então é muito comum também as empresas, né, estimularem os seus funcionários a fazerem trabalhos de voluntariado, né? Então, ou seja, né? Então, uma vez que somente a mão do governo, né, ela não é capaz, né, de favorecer as camadas, né, mais prejudicadas da população, né, cabe também à empresa fazer também esse papel, né? Então, por isso tem muitas empresas, né, que fazem essas ações sociais, né, e acaba divulgando essas ações sociais na mídia, né? Porque esse reflexo, né, acaba também influenciando, né, no momento decisório de compra por parte dos seus clientes, tá? Então, se eu tenho lá que comprar, um exemplo, né?
se eu tenho lá que comprar um caderno, né, para mim usar na faculdade, né? Vou lá numa Calunga da vida lá, né? E vejo dois cadernos que têm exatamente o mesmo preço, tá? E aí, por exemplo, um dos cadernos eu vejo que ele é feito de madeira reflorestada e a outra não, tá? Muitas vezes eu tendo, se o preço é o mesmo, né? Eu tendo a comprar o caderno, né? Da fonte que é madeira reflorestada, né? Porque eu sei que na fabricação do papel, né, árvores não foram derrubadas, né, diminuindo a área verde, né, daquela região, né? Ou, né, se eu vou comprar um determinado produto, né, eu vou comprar lá um detergente em pó, né? Eu vejo a Omo e vejo uma outra marca, né? Vejo que as duas marcas, né, têm o mesmo preço, né? Mas eu sei que a Omo Total, né, ela faz trabalhos de cidadania, né, junto a comunidades carentes, né? Então, se o preço de venda ele é o mesmo, né, eu tendo, obviamente, a comprar, né, produtos, né, daquela empresa que ela é mais responsável, né, nas suas ações de ética e cidadania, né? Fora do Brasil, fora do Brasil, é muito comum, né, os consumidores, né, eles também comprarem baseado nesses valores, né? Fora do Brasil, se paga a mais, né, por um determinado produto de uma determinada empresa que tem trabalhos sociais, éticos, né, melhores do que outros, tá? Aqui no Brasil ainda, até pela questão, né, do poder aquisitivo, né, aqui no Brasil, essa questão de ética, né, questão de cidadania, ela entra em um segundo plano, né? Por isso que eu falei para vocês que o brasileiro em si, tá? Se ele vê vantagem financeira, né? Ou seja, o produto que ele está comprando é mais barato, né? Ou se pelo menos ele vê uma igualdade, né? Tá? O produto que ele compra é o mesmo preço daquele outro produto, né? Aí ele passa a valorizar essas questões de ética, né? Essas questões de cidadania, né? Essas questões de compromisso ambiental, né? Essas questões de atividades na comunidade, né? Tá? Né? Mas esse é um outro ponto, o porquê, né? O porquê que as organizações, né? Elas começam a olhar para isso, né? As ações dentro do mercado começam a aumentar, né? Porque a partir do momento em que eu tenho a oportunidade de comprar uma determinada ação no mercado, né? Normalmente fica na minha mente, né? Também aquelas empresas que têm uma maior relação, né, com a comunidade ao qual nós vivemos, né? Então, por isso que isso parte, né, a ser também um elemento bastante importante a entrar, né, como preocupação na agenda das empresas, né? Então, tem muita empresa hoje que tem, por exemplo, um comitê de ESG, né? Um comitê que ele preza pelo meio ambiente, preza pela segurança das pessoas, né? Preza pela governança corporativa, né? Tá? Então, tudo isso passa a ter um valor maior, né? Dentro das empresas, né? E qual que é, então, o dilema ético, né? Então, antes de criar a consciência, né? Sobre o papel da delação, né? É preciso esclarecer quanto o que se deve ser considerado uma atitude antiética, tá? Então, existem diferentes ângulos de visão para identificar a forma correta de agir diante de um dilema ético, tá? O que nós falamos aqui, pessoal, são os canais de denúncia, né? Eu não sei se nas empresas que vocês trabalham, né, também tem isso, né? Porque empresas que agem de uma maneira ética, normalmente também tem um canal de denúncia, né? E esse, e esse canal de denúncia, né, pode ser, normalmente são canais sigilosos, né? Onde, por exemplo, qualquer funcionário, né, direto, qualquer terceiro, né, que trabalha para a organização, né, pode, pode, pode fazer uma denúncia, né, anônima ou uma denúncia nominal, né, para alguém da empresa, né,
por exemplo, né, que é uma coisa que está muito em moda hoje também, que é a questão do assédio moral, né? Então, antigamente, as chamadas, né, as chamadas broncas, né, que a gente recebia da liderança, né, era considerado uma situação normal, né? Tanto é que quando a gente entra em determinadas empresas, né, onde tem uma liderança muito antiga, né, é muito comum, né, essa liderança da bronca, gritar, né, falar alto para as pessoas, né, tá? Porque antigamente não é que era normal, né? Mas antigamente era tolerável, né? Esse tipo de conduta, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia, né? Você não pode, né? Você não pode agir dessa maneira, né? Porque você vai estar ferindo, né? A liberdade, vai estar ferindo o outro, né? Então por isso que tudo isso nos dias atuais, né? É considerado assédio moral, né? E é considerado situações, né, onde até o funcionário, né, a qualquer momento, né, ele pode requerer danos, né, perdas e danos, né, junto à empresa empregadora, quando, por exemplo, do desligamento dessa pessoa, né, desta organização, né? E hoje em dia as leis trabalhistas, né, elas praticamente olham, né, essa situação como causa ganha para o empregado, tá? É muito difícil, eu conheço poucas empresas, né, que acabaram ganhando, né, ações de assédio moral por parte dos empregados, tá? Uma que é muito difícil de você comprovar, né, que algum líder da tua empresa, né, não praticou assédio moral, tá? Porque isso, como eu falei para vocês, né, ele está meio que embarganhado dentro da cultura organizacional da grande maioria das pessoas, né, que trabalham dentro das organizações, né? Então, por isso que precisa tomar um cuidado muito grande, né? Então, por isso que as empresas, né, principalmente de 20 anos para cá, né, têm trabalhado bastante na questão da liderança, né? Porque a liderança tem que ser uma liderança apoiadora, né? Tá? Tem que ser uma liderança construtiva, né? Não pode ser uma liderança opressora, né? Aquela liderança com o chicote na mão, né? Dando esporro nos funcionários, né? Para aumentar a produtividade, né? Então, hoje em dia já não é mais tolerável, né? Esse tipo de atitude por parte do empregador, tá? Então, por isso que também esse assunto, né? Ele passa a entrar, né? Em discussões bastante importantes, né? Dentro das organizações, né? Então, normalmente, fatores ignorados, né, pelo profissional, principalmente aquele profissional que está na produção, né, que está lá na operação, né? Então, primeiro, respeito ao cliente, né, tá? E por que que isso normalmente é ignorado, né? Porque a grande maioria das atividades de operações, né, são aquelas atividades, né, onde você não tem um contato direto com o teu cliente, né? Então, normalmente eu fabrico um produto, né, altamente padronizado, né, um produto em série, né? Então, eu fabrico, por exemplo, uma televisão, né? Então, normalmente eu nem tenho contato com o cliente, né, tá? Então hoje em dia, né, alguns fatores ignorados, né, é a questão do respeito ao cliente, né? Então, ouvir o cliente, né? Então, o que o cliente ele quer, né? Ou ele gostaria de receber em relação ao produto ou ao serviço que eu acabo fornecendo, né? Então, de que maneira, quais são os canais, né, que eu tenho, né, tanto para coletar essa dúvida do meu cliente, como também para responder para o meu cliente, né? Então, o importante é melhorar a experiência do meu cliente, não é somente a venda a esse cliente, né? E não fazer nenhuma forma de discriminação, tá? Depois, né? Mais alguns fatores, né, ignorados pelo profissional de operações, né? A atuação dos antilíderes, tá? Então, o que que é um antilíder, né? É aquele líder que ele não quer ouvir o funcionário, né? É aquele líder que ele acha, né, que tudo que ele fala está certo, né? Que ele não aceita discordância, né? Que ele fala para o funcionário, né? Que o funcionário não é pago para pensar, né? Que o funcionário ele é pago simplesmente para executar
aquela atividade, né? Tá? Então, a existência lá dos donos da atividade, né? Então, ou seja, então, na realidade, eu não dou abertura, né, para o funcionário que trabalha dentro da operação, né? Ele até dá opiniões em como melhorar aquela atividade, né? Desperdícios de verba e de material, né? Então, normalmente, as pessoas lá na minha gestão de operações, né? E aí eu falo de uma maneira geral, né? Então, olhando agora o outro lado também, né? São raros, né? Os funcionários que trabalham dentro de uma gestão de operações, né? Que se preocupam, né? Se ele está gastando mais ou menos material, né? Se ele está gastando mais ou menos verba, né? Mais ou menos orçamento, né? Para realizar uma determinada atividade, né? Então, ou seja, esse é o conceito, né? Que principalmente de uns anos para cá, as empresas têm trabalhado bastante, né? Que é o conceito do ownership, né? Que é o conceito de posse, né? É o conceito de que eu também sou dono da minha empresa, tá? Então, ou seja, é aquela consciência, né? Tá? Que eu que trabalho dentro da minha organização, eu também fico incomodado, né? Se a minha operação também tá dando muito desperdício, tá? Então, se eu me considero um dono da minha empresa, né, eu também vou acabar me preocupando, né, se eu estou gastando mais do que eu devia, né, naquela minha atividade, naquela minha operação, tá? Então, esse é o conceito de propriedade, né? É o conceito de ownership, né? Transparência na gestão de pessoas, né? Então, trabalhar com o ser humano, né? De uma maneira respeitosa, né? De uma maneira humanitária, né? Tá? Trabalhar com funcionário, né? De uma maneira igualitária, né? Tá? Considerar cada trabalhador, né? Que atua na minha gestão de operações, né? Como um elemento único, né? Que também tem ideia, que também pensa, né? Que também pode contribuir com as suas ideias, né, para a melhoria da minha operação, né, tá? Conformidade do processo, né? Então os funcionários precisam, né, também ter consciência, né, de que precisam produzir o certo, né, tá? Não só para reduzir de desperdício, né, mas também ter aquela consciência, né, que custa o mesmo, né, fazer uma peça boa ou fazer uma peça ruim, né? Então, se o meu trabalho, né, o meu esforço, né, para fazer uma determinada peça, né, boa, é o mesmo esforço, né, de fazer uma peça ruim, né? Por que que eu vou fabricar uma peça ruim, tá? Somente para prejudicar a empresa que eu estou trabalhando, né? Às vezes eu estou revoltado, né? Porque a empresa, né? Ela não está me dando determinado benefício, né? Tá? Mas não é por causa disso, né? Que eu vou trabalhar no sentido de prejudicar essa empresa, né? Tá? Então a conformidade nos processos, né? É aquele grau também de ética do funcionário, né? Em fazer o melhor, né? Então, ou seja, aquele funcionário que está insatisfeito, né? Tá? Mas a grande sacada é a seguinte, né? Se o funcionário está insatisfeito, né? Procura de emprego, né? Procura de emprego e, em paralelo, sempre faça o melhor, né? É o que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, né? Se você quer sair da empresa, saia pela porta da frente, né? Saia de cabeça erguida, né? Sabendo que você fez o melhor sempre, né? Porque aí você sai, né? Com a consciência bastante tranquila, né? Com a consciência bastante limpa, tá? Depois, né? Possibilidade de manipulação de dados e resultados, né? Tá? Então, na realidade, né? Trabalhar novamente com ética, né? Tá? E depois ter responsabilidade pelo resultado, né? Então, saber que o resultado da minha empresa também é parte do resultado que eu faço ali, né? Que eu contribuo, né? Com o meu trabalho, com a parte de resultado que a empresa está tendo, né? Então, isso é muito importante para o profissional hoje, né? Então, eliminar conflitos de interesse, né? Então, por exemplo, aquele funcionário, né? Que muitas vezes ele tem um determinado poder dentro da organização, né? Por exemplo, de contratar um determinado serviço de fornecedor, né?
e ele vai lá e contrata o serviço de um familiar, tá? E isso é conflito de interesse, tá? E se for isso, né? E eu não estou dizendo que seja errado, né? Ele contratar um serviço de um parente dele, tá? Não é errado, mas desde que seja um processo transparente, né? De que as mesmas oportunidades, né, foram dadas por parente dele, né? Ou foram dadas também para os demais fornecedores, né? Avisar o chefe dele, né? Que ele está contratando, né? O serviço de um parente, né? Tá? Mas que o BID, né? Que todo o processo de concorrência foi feito na maior transparência possível, né? E de que esse fornecedor, né, que é o parente dele, foi escolhido porque ele é o melhor, né? Não porque ele era o parente daquele funcionário que estava escolhendo aquela atividade, né? Tá? É por isso que normalmente, né, se procura evitar, né? Evitar contratar parente, contratar serviço de parente, né? Tá? Porque pode criar, né, essa impressão de conflito de interesse, né? Depois, segurança da informação, né? Muitas vezes eu manipulo, né? Eu manipulo informação, né? Que é única e exclusivamente, né? De propriedade da empresa, né? Então, muitas vezes eu trabalho, por exemplo, com um computador da empresa, né? E tenho acesso a inúmeros dados, né? Da minha organização, né? Então, eu tenho que ter consciência, né? De que esses dados, né? Eu tenho que preservá-los, né? Eu não posso divulgar esses dados para qualquer né? Externamente à minha empresa, né? Então, eu tenho que ter também ética, né? No sentido de preservar aqueles dados que eu tenho acesso, né? Então, muitas vezes, se eu trabalho, por exemplo, em uma determinada empresa, né? Que ela tem receitas de produtos, né? Tá? Obviamente, a receita do produto, né? Além da propriedade da empresa, muitas vezes é o know-how, né? É aquilo que faz a empresa ser diferente do concorrente, tá? Então, não é ético eu pegar aquela receita que eu tenho acesso, né? Tá? E, por exemplo, compartilhar aquela receita com o concorrente da empresa, né? Então, por exemplo, né? Tá? Depois, preconceito e discriminação, né? Que está muito ligado com o aspecto posterior, né? Que é a questão do assédio moral, né? Tá? Então, preconceito, diversidade, né? Tá? Então, por exemplo, então, hoje em dia também é muito comum, né? As empresas serem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Serem processadas, né? Por exemplo, por candidatos a empregos, principalmente quando aquele candidato ao emprego, né? Percebe que ele não foi escolhido, né? Pela organização por um problema de raça, por um problema de cor, né? Por um problema de religião, né? Por um problema de filiação política, né? Então, hoje em dia, isso tudo também é crime, né? Olhando pela perspectiva da lei, também é crime, né? Tá? Depois, relacionamentos pessoais inconsequentes, né? Depois, fraude, corrupção e roubo, né? Dentro da empresa, né? E questões de vaidade também pessoais, tá? Então, aqui tem uma observação, né? Que, de modo geral, as pessoas cuja conduta, né, é eticamente positiva também são aquelas pessoas que são mais felizes e satisfeitas, né, do que aquelas que se descuidam da ética, tá? Principalmente empresa, né, onde tem valores, né, tá? É por isso que as empresas, né, muitas vezes a gente trabalha numa determinada organização, né, e a gente vê nas paredes, né, da empresa visão, missão, valores, né, tá? Porque normalmente o que faz também o empregado, né, continuar trabalhando naquela organização, né, é se os valores daquela empresa também estão de acordo com os próprios valores daquele funcionário, né? Então a questão de valor, né, é uma questão que extrapola as relações de trabalho, né, tá? É... Aqui a questão aquela brincadeira lá do, deixa eu voltar só, né? Essa aqui eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, tá? Daquela brincadeira, né, que o pessoal fala, né, que é a brincadeira
o do ovo, né, e do pernil, né. Então, por exemplo, né, no caso, o do ovo, né, tá, a galinha está envolvida, né, tá, porque aquele ovo que ela produziu, né, está sendo utilizado, né, para consumo naquele restaurante, tá. Só que o porco, ele está comprometido, né, porque foi a própria vida dele, né, que está produzindo aquele almoço naquele restaurante, né. Então essa é a diferença do envolvimento e do comprometimento, né. Aqui, características, então, né, que a gente espera do profissional de operações, né. Então, ser bastante dinâmico, criativo e motivado, né, em solucionar problemas e superar novos desafios, tá. Então, hoje em dia, né, as empresas buscam, né, por profissionais que sejam autônomos, né, tá. É aquele profissional, né, que ele quer fazer o melhor sempre, né? É aquele funcionário proativo que vai atrás das coisas, né? Aquele profissional que dá ideias novas a todo momento, né? Então essa é uma característica que se busca muito hoje dentro das organizações, né? Existe até uma frase, né, bastante famosa, né, que ela diz o seguinte, né, que quando eu imputo, né, na mente das pessoas, né, a necessidade, né, de fazer o melhor sempre, né, eu diminuo também a necessidade de supervisão e controle, né. Então está certo, né. Se o funcionário tem na mente, né, de uma maneira verdadeira, né, tá, aquele intuito de fazer o melhor sempre, né, eu não preciso ficar a todo momento controlando, né, aquilo que aquele profissional está fazendo, tá. Então esse é bem a essência, né, do que nós estamos falando, tá. A dificuldade serve como um fator motivador, né, e não como um obstáculo, profissional, né. Então a dificuldade, ele entra como um desafio, né, então se eu acabo, né, imputando, né, também, né, na mente das pessoas, né, tá, a capacidade de superar desafios, né, a capacidade de superar situações complexas, né, eu também estou desenvolvendo esse profissional, né, para ser também esse profissional do futuro, né, que as organizações desejam. Depois, né, esse profissional esperado, né, pelas organizações, né, são esses profissionais, né, que têm uma ótima capacidade de comunicação, né, são hábeis na negociação, né, têm facilidade de trabalhar em equipe, né, porque na realidade ninguém trabalha de forma isolada dentro de uma empresa, né, sempre o meu serviço afeta o serviço do meu vizinho, né, tá? Então trabalhar em equipe, né, até porque juntos, né, aquela frase juntos somos mais fortes, né, tá? Então a minha ideia, junto com a tua ideia, junto com a ideia do nosso companheiro, né, acaba também enriquecendo, né, a forma como nós vamos solucionar um determinado problema, né? Depois, hoje, o profissional, né, tem que ter uma capacidade muito grande de flexibilidade e adaptabilidade às mudanças, né? Porque quer queira ou quer não, né, as organizações mudam a todo momento, né? Então hoje, né, é muito comum, né, com esses processos, né, de recessões dentro das empresas, né, que hoje você está trabalhando, né, e amanhã a empresa demite, né, um funcionário que está trabalhando ao teu lado, né, e aquela atividade desse funcionário que está do teu lado acaba passando para você, né? Então a flexibilidade, né, de você também estar absorvendo novas atividades, né, tá? E adaptabilidade, né? Então, o que os profissionais de operações, né, também devem herdar, né? E aí tem alguns modelos, né, que a gente verifica, né, que são modelos bons, né, de serem, eu diria, não copiados, né, mas de serem replicados, né, para todo bom profissional, né? Então, lá dos asiáticos, né, o conhecimento e o gosto pelas ferramentas de qualidade total, pelas técnicas de produção, né, tá? Isso vem lá dos asiáticos, né? Depois dos americanos, né? A paixão pelos transportes, né? E o desafio de vencer as distâncias no maior curto
curto prazo possível, né? Dos europeus, né? A preocupação com a racionalização dos espaços, né? E da mão de obra, né? Nas atividades, né? Que é a questão da que é a questão da melhoria contínua, né? E no mundo moderno, né? O interesse e a facilidade em lidar com tecnologia, né? Compromisso em atender e superar as necessidades e expectativas dos nossos clientes, né? Tá? E o que falta, então? Né? Então, o que falta ao profissional atual, né? Então, então, o que a gente percebe aí no mercado, né, é que falta profissionais, né, com conhecimentos mais profundos, né, em matemática financeira, né? Então, a matemática financeira faz com que o profissional ele consiga avaliar de uma maneira melhor custo-benefício, né? Então, se eu tô querendo melhorar um determinado processo, né, na minha organização, né, e ele vai custar X, né? Será que esse investimento, né, paga o retorno, né? Então, essa questão de análise de investimentos, né, matemática financeira, né, cálculo de payback, né, o cálculo de retorno financeiro, ele é importante, né? Para o profissional é importante saber não só o custo da sua atividade, né, mas também o custo logístico total da minha operação, né? Saber os custos totais da minha operação, né? Para poder entender no custo total da minha operação, né? Entender que de que maneira, de que forma fracionada, né? Eu também posso melhorar a rentabilidade da minha operação, né? Tá? Depois falta uma visão sistêmica, né, e abrangente de toda a cadeia de suprimentos, né? Então saber que, por exemplo, né, que a minha gestão de operações, né, ela tem uma atividade que é entendimento do cliente, né? Uma atividade que é entender qual que é a demanda, né, em termos de volume, qualidade e prazo do meu cliente, né? Entender que a cadeia de suprimentos, né, tem uma etapa de compra de matéria-prima, né? Tem uma etapa de armazenamento, tem uma etapa de expedição, tem uma etapa de transporte, né? Tá? Então entender, né? Toda essa atividade faz com que eu entenda quais são as atividades que agregam valor, né? À minha atividade de operação, né? No Brasil, ainda em complemento, né, faltam cursos profissionalizantes, né, que fazem essa combinação melhor, né, entre teoria e prática, né, e principalmente uma outra habilidade, né, que falta ao profissional atual é aprender como aprender, né? Entender que o maior aprendizado é o aprendizado que eu tenho, que é na convivência e na troca, né, com os meus colegas de trabalho, né, na relação com os meus clientes, né, na relação com os meus fornecedores, né, na execução da minha rotina diária, no meu dia a dia de trabalho, né? Então, aprender como aprender, né, é a chave do profissional moderno, tá? E aí a gente pode aprender com todo mundo, né? Aprender com a pessoa que está trabalhando do meu lado, né? Aprender com o meu cliente, né? Quando eu vou visitá-lo, né? Aprender com o meu fornecedor quando ele vem me visitar, quando eu vou visitar a operação dele, né? Tá? Aprender observando a minha atividade no dia a dia, né? Nada melhor do que eu, né? Para poder perceber o que pode ser melhorado, né? E a gente faz uma analogia, né? Quando você é proprietário de um determinado veículo, né, e você anda com aquele veículo todo dia, né, qualquer barulhinho estranho que dá no carro, né, você é o primeiro a perceber, tá? Então não é o teu mecânico, né, que conserta o teu carro, né, que ele vai saber qual que é o problema do seu carro, né? Normalmente, quem identifica qual é o problema do seu carro é o próprio proprietário, né, tá? E fazendo essa analogia, né, quem pode melhor perceber os problemas que tem na minha operação, né, sou eu que estou lá no dia a dia, tá? Não é o meu chefe, né, que está coordenando o meu trabalho, tá? Aí levantando o problema, ele pode até me ajudar a solucioná-lo, né, tá? Mas quem sabe com maior propriedade qual é o problema
sou eu que estou lá no dia a dia da minha operação. Tá bom? Tá? Pessoal, com esse slide nós terminamos, né, a nossa apostila, né, nossa quarta apostila, né, tá? E com isso terminamos também a nossa disciplina, tá? E agora, como eu prometi para vocês, né, vamos voltar, né, a nossa apostila 3, né? A apostila de semana passada, né? Porque ainda temos aí alguns minutos, né, para poder novamente trabalhar em alguns exercícios, né, para reforçar aqueles cálculos de produtividade, tá? Então vamos lá, mais um exercício. Uma indústria produziu em 2009 2 milhões de toneladas de papelão com um emprego de 15.466 empregados, né? Em 2010, sua produção foi de 2,1 milhões de toneladas, com a participação de 16.722, tá? Agora, pessoal, olhando esse enunciado, eu fico em dúvida, né? Tá? Por quê? Porque o período 1, eu produzi 2 milhões. O período 2, eu produzi 2 milhões e 100, tá? Então, o meu resultado, né? O meu output melhorou, tá? Só que quando eu olho o meu recurso, ó, no período 1, em 2009, eu usava 15.466 funcionários, tá? No período 2, em 2010, né? Eu tive que aumentar a quantidade de funcionários para 16.722, tá? Então, aí eu não sei se eu aumentei a produtividade ou não, tá? Então, vamos calcular, ó. Produtividade no período 1. Então, novamente, né? Produtividade é output sobre input, né? Output resultado, né? 2 milhões de toneladas de papelão, né? Dividido pelo meu input, né? Meu recurso, utilizando 15.466 funcionários, né? Dividindo 2 milhões por 15.466, eu chego a um valor de 129,32 toneladas por funcionário, tá? Então, o que significa, né? Significa que cada funcionário, né, naquele ano, né, produziu o equivalente a 129,32 toneladas, né? Tá bom? No período 2, a fórmula é a mesma. Output sobre input, né? Então, novamente, é resultado dividido por recurso, né? No período 2, em 2010, né? O resultado foi 2 milhões e 100 mil peças, né? Só que agora dividido por 16.772. Aqui tá errado, tá? É 16.722 funcionários, né? Mas a conta tá certa. Isso vai me levar a uma produtividade de 125,58, né, toneladas por funcionário, né? E aí a gente pode calcular, usar aquela fórmula mágica para calcular a produtividade, ó. Então, cálculo da variação da produtividade. P2 menos P1 dividido por P1, né, tá? Então, P2. Percebam que essa fórmula, né, ela pode ser utilizada tanto para ganho de produtividade, como também para queda de produtividade, tá? A única diferença é que quando a minha produtividade diminui, tá, o meu resultado vai dar negativo, como é esse caso aqui, tá? Se a gente olhar o número puro, ó, a produtividade em P1 era 129,32 toneladas por funcionário, tá? No P2 foi para 125,58, né? Então, ou seja, eu tive uma redução de produtividade, tá? Então, obviamente, né, esse valor vai dar negativo, tá? Então, voltando aí no cálculo, ó, P2 menos P1 dividido por P1. P2, 125,58, né? Menos 129,32, dividido por 129,32, né? Isso vai me dar menos 3,74, né? Dividido por 129,32, né? Isso vai me dar menos 0,028, né? Quando eu multiplico por 100, isso vai me dar menos 2,8% ou menos 3%, tá? Então, novamente, a fórmula que eu uso é a mesma, né? Tá? Apenas o resultado, né? Quando ele dá negativo, significa que ao invés de ter ganho de produtividade, essa minha empresa teve uma queda de produtividade.
tá? Aí vamos lá, um outro tipo de cálculo que é interessante aqui também, ó. Após a análise dos dados, né, um gerente chegou à conclusão de que houve um aumento de 22% na produtividade total da empresa, né, entre o ano anterior, ano 1, né, e o presente ano, ano 2, tá? Se a empresa teve uma receita bruta, né, de 6 milhões e 400 mil no ano 2, né, e os custos totais foram de 5 milhões no ano 1, né, e 6 milhões e 100 no ano 2, né, qual teria sido a receita no ano 1, tá? Então eu quero saber quais foram os valores de vendas, né, no primeiro ano, tá? A fórmula, pessoal, é a mesma, tá? A única coisa que eu já sei, né, pelo enunciado, é que a produtividade no período 2 foi 22%, né, maior do que a produtividade no ano 1, tá? Se eu quiser colocar uma fórmula matemática para isso, tá? Essa fórmula vai ser o seguinte, ó. P2, então vai ser igual a P1 vezes 1,22, tá? Quando eu multiplico o P1 por 1,22, né, eu estou aumentando, né, o P2 em 22%, tá? Então essa é a fórmula, tá? Aí, os dados que eu tenho, né, então ali eu tenho lá, ó, a empresa teve uma receita bruta, né? Então vamos lá, voltar, né? Então a empresa teve uma receita bruta no período 2, né, de 6 milhões e 400 mil, tá? E os custos totais, né, foram de 6 milhões e 6 no ano 2, ó, tá? Então dá para calcular a minha produtividade no período 2, ó, tá? Então output 6 milhões e 400, né, dividido pelo input 6 milhões e 100, tá? Quando eu divido 6 milhões e 400, né, por 6 milhões e 100, isso vai me dar 1,049, né, reais por custo, tá? Com o valor do P2, aí eu já consigo calcular o meu P1, ó, tá? Se o P2 é igual a P1 vezes 1,22, né? E eu sei o valor do P2, tá? Significa que eu consigo calcular o P1, tá? Como que eu isolo o P1 nessa fórmula, né? Se P2 é igual a P1 vezes 1,22, né? Esse 1,22 passa, ele está multiplicando, né? Deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem, tá? Então esse 1,22 aqui, ó, ele está multiplicando o P1, tá? Para ele ir para o outro lado, né? E se ele está multiplicando, ele passa dividindo, ó, tá? Então aí eu sei na minha equação que P1 é igual a P2 dividido por 1,22, tá? Se eu sei que o P2 é 1,049, que eu calculei aqui em cima, né? Tá? Então o meu P2 vai ser 1,049 dividido por 1,22, tá? Então isso vai me dar 0,8598, né, reais por custo, tá? Se eu sei agora, né, o valor, se eu sei agora o valor do P1, tá? Eu consigo jogar na fórmula do P1, ó. Então P1 é igual, novamente, output sobre input, né? Então P1 agora eu substituo, ó, 0,8598, né? Então ele é igual ao output dividido pelo input, né? Eu sei aqui, ó, que os custos totais no período 1 foi de 5 milhões, ó, tá? Então esse aqui é o meu input no período 1, tá? Então aqui eu coloco 5 milhões, né? E aí para mim, então para mim calcular o meu output, eu pego esses 5 milhões que está dividindo e passo para o outro lado multiplicando, ó, tá? Então, o meu output, né, que vai ser o meu resultado no período 1, né, ou as receitas no meu período 1, vai ser 0,8598 vezes 5 milhões, ó, tá? Isso vai me dar um output de 4.299.180,33 reais, tá? Então, através dessa fórmula, né, eu consegui determinar a quantidade de receita do ano 1, tá bom?
Tudo bem? Tá? Esse aqui é legal. Vamos terminar esse aqui, que eu acho que é legal, tá? Isso aqui a gente quer calcular a quantidade de funcionários. Ó. Uma empresa metalúrgica, né, fazia uma receita anual de 780 mil em 2010 e contava com 98 funcionários, né? Com a crise econômica, né, a partir de 2012, as suas receitas encolheram em torno de 550 mil, tá? Só que o empresário, né, ele não quer diminuir o lucro, né, tá? Então agora, sabendo que a receita, né, ela caiu de 780 para 550, né? Agora ela quer saber qual que é a quantidade de funcionários que ela precisa, né, é, para ter o mesmo nível de produtividade, tá? Porque, obviamente, né, se ela fazia 780 mil com 98, né, e agora ela faz 550 mil, ela vai precisar de menos funcionário, tá? Então, por isso que agora a gente vai calcular qual que é a quantidade de funcionários necessários, né, agora para a nova receita, tá? Aqui é simples, ó. Então, novamente, produtividade 1, output sobre input, né? Então, no período 1, em 2010 lá, ó, eu tinha uma receita de 780 mil, né? Trabalhando com 98 funcionários. Quando eu divido 780 mil por 98, eu vou ter uma produtividade de 7.959,18 reais por funcionário, tá? E esse é o meu P1, tá? Agora eu parto do pressuposto, né, que eu quero a mesma produtividade, ó. Então o P1 tem que ser igual ao P2, tá? Eu quero no mínimo, né, que cada funcionário faça essa receita, tá? Então aí eu entro agora na fórmula do P2, ó. P2 é igual output sobre input, né? Então eu substituo o P2, né? 7.959,18, né? Então ele é igual ao output, né? O output agora eu estou dizendo, né? Que o faturamento da empresa no período 2 agora é 550 mil, tá? Agora eu quero saber a quantidade de funcionários, ó, tá? Para mim saber a quantidade de funcionários, né? Eu faço a inversão, né? Então, do cálculo da quantidade de funcionários vai ser 550 mil, né? Dividido por 7.959,18, tá? Eu chego à conclusão, né? Que eu preciso agora de 69 funcionários, tá? Então, eu precisava de 98 funcionários para fazer uma receita de 780 mil, tá? Como agora a minha receita diminuiu, agora eu vou precisar apenas de 69 funcionários, tá? Então, nessa situação, né, tá? Essa empresa, ela vai demitir 29 funcionários, tá? Então, com a crise econômica, né, que fez com que o faturamento da empresa caísse, tá? Para ela poder se equalizar, né, em relação aos custos, né, ela tem que mandar embora 98, mandar embora 29 funcionários, tá? Para que sim, né, ela possa manter a mesma produtividade, né, só que agora num cenário de receitas menores. Tá bom? Tá? Pessoal, deixa eu voltar agora na minha tela aqui, né? Pessoal, então era isso, tá? Então, novamente, alguns recados, né, importantes, né, para que as pessoas aí que não puderam estar na nossa aula, né, desde o início, tá? Então, hoje foi a última aula, né, dessa nossa disciplina de gestão de operações, né? Então, novamente, agradeço aí a participação, o empenho aí de todos vocês, tá? Os exercícios que vocês estão fazendo, né? Eu já estou lançando as notas lá no portal, né? Vocês já devem ter verificado que você já tem nota lá, tá? A prova, né? Conclusiva vai ser na próxima semana, tá? Vou estar abrindo a prova no dia 28, né? E aí vocês têm até o dia 30 para fazer essa prova conclusiva, tá? A prova conclusiva vai ter 10 questões de múltipla escolha, né? Então, são 10 testes, né? Onde vocês vão ter 150 minutos, né? 2 horas e meia, né? Para fazer essa prova, né? Lembrar que, pela regra aí da Flamingo, né? Quando você começar a fazer a prova, você vai ter que terminá-la, tá?
Então, não é possível começar no dia 28, né? Depois parar e terminar no dia 29, tá? Não é possível, uma vez que você iniciou a prova, tem que terminar, tá? Então, tomem cuidado com isso, né? Escolham um horário para iniciar a prova, né? De maneira que vocês estejam tranquilos, né? Para ficarem aí 2 horas, 2 horas e meia fazendo a prova, tá bom? Tá? Para facilitar essa prova para vocês, né? Eu fiz uma revisão de prova, tá? Escolhi alguns exercícios, né? Que vão cair muito semelhantes, né? Alguns iguais, né? Na prova conclusiva de vocês, tá? Esses exercícios eu postei numa aba que eu chamei Revisão da Prova Conclusiva, tá? Então, eu postei esses exercícios já com o seu gabarito, tá? E também gravei uma aula, né? Onde eu explico, né? Cada exercício que está lá postado, tá? Por que que aquela alternativa ela é a correta, tá? Então, eu fiz uma revisão, fiz uma correção daqueles exercícios, né? Tá? E postei lá o link dessa aula, né? Postei também lá no Que Mágico para vocês, tá bom? Tá? Esse sábado, né, lembrar novamente, né? Esse sábado nós temos mais uma aula flex, né? Lá na Faculdade Flamingo, né? Então, quem tiver disposto, né, a encarar essa jornada aí no sábado, né? Das 9 até as 11h30, né? Estarei disponível lá na Faculdade Flamingo, tá? Podem aparecer lá, né? Que aí nós vamos estar numa sala disponível aí para poder atendê-los, tá? Aproveitarei, né, uma parte dessa aula no sábado, né, para também presencialmente, né, eventualmente tirar dúvidas que vocês tenham, né, com relação a esses cálculos de produtividade ou algum outro também exercício, né, que vocês tenham alguma dúvida, né, tá? Também estarei disponível lá para poder esclarecer essas dúvidas para vocês, tá bom? Tá? E também de repente, dependendo da quantidade de alunos que estiverem lá, né, a gente consegue também fazer alguma atividade interativa também com vocês lá na aula, tá bom? Abro nesse momento algum espaço, né, para que alguém que queira perguntar alguma coisa, alguém que tenha alguma dúvida, né, tá? Espero que essas aulas tenham sido proveitosas, né, para todos vocês, né? Me desculpe, né, se essas aulas foram meio rápidas, né, tá? Porque lá é um modelo, né, que a faculdade acabou adotando, né? Dessas aulas mensais, né? Elas são aulas meio corridas mesmo, tá bom? Tá? Mas eu procurei dar uma aula mais tranquila, né? Reduzir um pouco o material, né? Nós demos todo o material completo, né? Ele foi dado semana a semana, né? Tá? E todas as aulas, né? Aula a aula também tá gravado lá no Que Mágico, né? Tá bom? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, né? Pode perguntar, né? Tanto aqui no chat, né? Como também se quiser abrir o microfone, né? E fazer alguma pergunta, também estou disponível, tá bom? Tá? É, Caso, né? Não tenham nenhuma dúvida, né? Tá? Novamente, né? Queria agradecê-los, né? Tá? E aí a gente vai estar, então, disponível, tá? No dia da prova, é importante dizer isso também, tá? No dia da prova conclusiva, né? Tá? Eu também vou estar disponível nesse mesmo link, né? Na sala virtual, tá? Então, quando vocês, obviamente, durante um determinado período, vou colocar lá o horário que eu vou estar lá na sala, tá? Aí, se vocês tiverem também alguma dúvida, né, tá? É meio difícil, né, de vocês estarem fazendo a prova exatamente no horário que eu vou estar em sala, né, na sala virtual, né? Mas enfim, né, se vocês tiverem também com alguma dúvida, né, eu vou estar disponível lá para esclarecer, né, alguma dúvida, tá? Essa dúvida eu vou estar lá no dia 29, né? Que é um horário que eu já vou estar em sala dando prova para uma outra turma, né? E aí quem quiser fazer a prova, né? Essa prova do EAD nesse dia, né? Para poder também ter disponibilidade para tirar dúvida comigo, também fique à vontade, tá bom? No mais, pessoal, eu vou terminando aqui a gravação,
tá bom? Agradeço a todos vocês e para quem eu puder vê-los aí no próximo sábado, né, tá? Nos encontramos aí, então, sábado lá na faculdade, tá bom? Muito obrigado, boa noite, né? E até lá, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor.